Então vamos lá, meus bens, vamos chegar, deixar tudo chegar. Para se conectar uns instantes com o seu próprio corpo, com esse momento. E deixa essa alegria do encontro no grupo, do encontro com o Dharma, permear todo o seu coração, sua mente, sua prática, nosso estudo. As preces são só para abrir nosso coração, para alguma coisa que está sempre disponível para a gente. A presença do Guru Rinpoche, as bênçãos do Guru Rinpoche, os Budas todos. Mas tem uma renovação de voto sempre necessária para nós, né? Então a gente faz isso agora. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dampola Yam Sen Chogi Madrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yogi no Jansam Pema Gesar Dompola Yam Sen Chogi Madrunye Pema June Sudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Drupasho Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Druparasho. Agora, então, se você quiser mudar de posição, eu esqueci de refazer o vídeo, mas, mas dá para ouvir. O meu microfone estava falhando, né? Mas ainda assim dá para entender a instrução. Não só não se irritar com o microfone. Então, vamos lá. Hear the bell and breathe out. Relax, release. Ouvindo o sino, relaxa, expira, solta.
Step by step, settle your body, speech, and mind in the natural states as you've done before. Passo a passo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, como você fez anteriormente. Let your eyes be softly open. Olhos abertos levemente. And for a little while, primarily rest your awareness right in its own place, still and clear. Por alguns instantes, deixe que a consciência repouse em sua própria base, clara e estável, Self-knowing. sendo a si mesma. And with your peripheral awareness, simply note the rhythm of the breath. Perifericamente, tome consciência do ritmo da respiração. And as the breath flows in, invert, arouse, accentuate your awareness of awareness. O ar entra, intensifique, acentue a consciência da consciência. And as the breath flows out, release your awareness into space without an object. Quando o ar sai, solte a sua consciência no espaço, sem qualquer objeto.
And for a very short time, simply rest simultaneously in the clarity of your awareness without an object, empty of an object, empty of thought. Por alguns instantes, repouse simultaneamente na qualidade da consciência, vazia de objetos. Now we agree that thoughts emerge from the mind, emotions and desires, fantasies, feelings, memories. Agora nós concordamos de que os pensamentos, as imagens, como as emoções, os impulsos da mente, These are all displays of the luminosity of awareness. todas as manifestações da luminosidade da consciência. But it is the mind that is the originator, the creator of these myriad displays of mental events. A mente que é o que dá origem, que cria essas várias manifestações da luminosidade da mente. But now, what is the origin? Agora, qual é a origem? It's easy to say they come from the mind. Fácil dizer que eles vêm da mente. But what is the referent of the term mind? Mas qual é o referente do termo mente? Now we enter not into philosophy or analysis, conceptualization, Agora nós não estamos usando análise, filosofia, conceitualização, but radical empiricism. mas o empiricismo radical. Probe right into the very nature of your mind. Investigue diretamente a natureza da mente. As these thoughts, feelings, and so on emerge, examine very closely. Where do they come from? Quando surgirem os pensamentos, as emoções, investigue diretamente com atenção onde eles vêm. Not a matter of thinking about it or providing some conceptual answer. Não é uma questão de pensar a respeito, ir com alguma resposta conceitual. It is a matter of observing very, very closely. É questão de observar muito atentamente. So don't suppress thoughts. Don't suppress any of the activities of the mind. Então não suprima os pensamentos, não suprima nenhuma atividade da mente, The creativity of the mind. criatividade da mente. But rather examine very closely. Em vez disso, examine bem de perto Where do these activities come from? de onde essas atividades provêm.
And then once a mental event has arisen, again a thought, an image, desire, whatever it may be, Quando então um evento mental surge, um pensamento, um desejo, qualquer que seja, where is it located? ele está localizado Right inside your head? dentro da sua cabeça. Don't think about it or imagine it, but examine closely. Where is it located? Não pense a respeito, não imagine, observe onde que ele está localizado. Inside the head? Outside the head? Dentro da cabeça, fora da cabeça. Then sooner or later these mental events, thoughts, desires, and so on, they vanish, they disappear.
Em algum momento, esses eventos mentais, pensamentos, imagens, emoções, eles se dissolvem, desaparecem. So where do they go? Para onde que eles vão? Do they go up or down? Vão para cima, para baixo, Do they go outside of the mind? para fora da mente? Do they disappear right where they are? Desaparecem exatamente onde eles estão? But where do they go? Para onde que eles vão? Where do dead thoughts go? Para onde que os pensamentos mortos vão? Not a matter of thinking about the question. Não é uma questão de pensar a respeito disso. It's a matter of very closely observing thoughts, the dissipation of thoughts, and where they go. Observe atentamente os pensamentos e a dissipação desses pensamentos. Para onde que eles vão? It's not enough to say, I don't know. Não é suficiente dizer eu não sei. I checked, but I couldn't see where thoughts come from. Eu observei, mas eu não consigo ver de onde esses pensamentos vêm. I can't see where they're located. I can't see where they go. Consigo ver onde eles estão localizados, eu não consigo ver para onde eles vão. That's simply unknowing. É não saber. That's not an answer. Não é uma resposta. So examine more closely. Então examine mais de perto. It's your mind, and Essa é it's for sua you to know. mente. É a sua mente, você pode saber. Do thoughts actually originate from someplace? Os pensamentos de verdade se originam da mente? Are they really located someplace? Eles estão localizados em algum lugar? And do they really go someplace when they vanish? Eles vão para algum lugar quando eles desaparecem? These are 3 points about which certain knowledge is indispensable on this path. Esses são os 3 pontos cujo conhecimento é indispensável para o caminho.
Simply rest for a moment at ease in the nature of your own empty awareness. Para apenas repouse por alguns instantes à vontade, apenas na vacuidade da sua consciência. So returning very briefly to the parable that Padmasambhava shared, when the minister, the wise minister, asked the beggar, "Where did you come from? Where were you born?" Dessa vez nem eu ouvi o sino. O sino toca muito baixinho, porque é o celular do Lama, na verdade, o sino, né? Então, então amores, a gente pode seguir a partir do texto agora, né? A gente está no vídeo 6. Tudo bem aí? Então, tá bom. Verdade, esse trecho que a gente vai estudar agora, ele vem antes da prática, né? Mas o Lama vai explicar um pouco a prática. Mas a gente vai passar de novo, a gente vai fazer essa prática outra vez, com certeza, né? Em algum dia. Então, vamos lá. Então, a elaboração sobre a questão da noite anterior. E se praticarmos e não realizarmos Ripa? Qual é o sentido, qual seria o sentido de ter praticado, né? Aquela resposta super bonita que o Lama deu. Então, por um lado, se diz que a realização de Ripa é inefável, pois não se pode apreender com palavras. Inconcebível, pois não se pode igualmente aprender com o intelecto. Contudo, as palavras podem ser usadas assim como o dedo que aponta para a lua, a fim de direcionar sua consciência para essa realização que vai além de palavras e conceitos. É uma tarefa, né, hercúlea dos lamas, porque como é que faz, né, para mostrar para nós assim qual é a natureza da nossa mente, já que não adianta falar a respeito, né? E não é com a mente comum que a gente vai alcançar isso, né? Portanto, eu posso usar, mas eles tentam apontar para a gente, né? Então, portanto, posso usar duas palavras para apontar a natureza de Rigpa. Selton, essas duas palavras. Deixa eu ver aqui qual microfone está aberto. Vou fechar. Então, Selton são as duas palavras que definem Rigpa, né? Que definem, não, que apontam para a natureza de Rigpa. Então, Sel é luminoso, claro, brilhante, desperto, como agora que não estamos inconscientes, né? Então, essa qualidade que permite a gente dizer que bem, tô acordada. É uma coisa que nunca desliga, né? Uma experiência de existir, né? Cell. E tom é vazio. E há uma não dualidade primordial, ou uma união de cel-tom, luminosidade e vacuidade. Então, quanto tempo que nós precisamos praticar para realizar ser tom?
Vamos fazer isso agora. Não precisa nem mudar de posição, é bem curto. Agora, enquanto você direciona a consciência internamente sobre a consciência, você está consciente de que há uma claridade ali, algo desperto, não despertar, é algo desperto, né? Uma qualidade viva, assim. Você está consciente de que não está morto? Tem uma claridade de estar consciente. E enquanto você, de forma quieta e não conceitual, direciona a consciência sobre ela mesma, você está consciente da ausência de pensamentos? Você nota a ausência, o vazio de qualquer objeto fora da consciência, quando você dirige a consciência para a própria consciência? Então, as duas perguntas são: você está consciente da claridade da sua própria consciência? Fácil, né? Você não está morto. Parabéns. 2. E quando repousa na consciência sem ficar preso e nem dirigir a consciência para os pensamentos e objetos, você percebe a ausência de pensamentos e objetos? Esse é o começo. Não precisa se preocupar com o futuro. Você já está no caminho. O Lama fala que se a gente notar essas duas qualidades, né? Essa qualidade desperta, né? Acordada, viva, que eu acho essa é mesmo fácil de perceber. Eu acho as duas fáceis de perceber, o duro é permanecer, né? Mas ele diz que se a gente identificar essas qualidades, né? De algo vivo e da vacuidade, e essa vacuidade eu já acho um pouco mais complicado, mas eu acho mais fácil a gente pensar na espaciosidade, assim, em um espaço que não pode ser obstruído, né? Tudo surge dentro desse espaço, mas o espaço propriamente, ele não tem como ser contido, né? Como ser delimitado, ó, daqui para cá é mente, daqui para cá não é, né? Se a gente identificar essas duas qualidades e só puder permanecer conectado com elas, né? O Lama diz que é como se ele estivesse na ponta do raio de sol de Ripa, né? Se a gente só permanecer sem se perder, sem fixação nem distração, outra metáfora que ele dá é de uma bola de metal incandescente no topo de um montinho de neve, assim. Se essa bolinha de metal incandescente for colocada no topo da bola de neve, ela simplesmente não precisa de esforço nenhum, né? Simplesmente vai atingir Ripa, né? Então, é a prática do não esforço mesmo. A gente precisaria soltar todos os esforços e só permanecer conectada com essas qualidades. Só isso. Fala, Flor. Ele não citou aí, Gê, mas eu acho que quando ele fala esse aspecto luminoso, claro, vivo, ele está se referindo não só à luminosidade, mas à cognoscência. Ele não falou aí, né? Mas estão as duas. Porque mesmo termo. Isso. Porque é luminosidade e cognoscente, junto. Essas duas qualidades são a qualidade da própria consciência de, né, estar viva ali, né? De estar presente, de estar manifestando e sabendo que está manifestando, né? Luminosidade e cognoscência. Outra qualidade é a vacuidade, é o espaço. Exatamente. Que ele, porque quando a gente está estudando, que a gente está na terça-feira, eu estava fazendo as práticas de consciência da consciência, e nesse momento ainda, ele só está apresentando essas duas qualidades, luminosidade e cognoscência. Ele não está ainda... Porque ele não está apontando o Rigpa, ele está apontando só as qualidades da consciência. Aqui ele está apontando o Rigpa, e o Rigpa é luminosidade e vacuidade, né? Entendeu? Mas dentro dessa luminosidade tem a cognoscência ali. Entende? Nesse não é só uma... Não é uma luz só, né? Tem essa qualidade de reconhecer, de se reconhecer como estando vivo também, né? Como estando alerta, assim, desperto. Mas bom, é isso, são essas duas qualidades. A gente precisaria procurar identificar na nossa experiência, né? Como é que elas são, essas duas qualidades, e só soltar todo o resto, né? Fala, Cris. Oi, Gê, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu te falar, eu pensei, me veio muito na cabeça aqui um lance que eu tinha lido por esses dias agora, sobre a questão da emergência da consciência, né, na neurociências.
E não se tem, né, no processo evolutivo das espécies, né, não se tem um ponto, um lugar, neurocientificamente falando, aonde se aponte a emergência da consciência, né? Ela seria algo, quando eles falam emergencial, ela seria de múltiplos fatores, né? Não tem como localizar. E eu achei isso muito interessante, porque é sobre isso que a gente está falando, né? Não se tem como localizar, né? E isso dentro de uma perspectiva neurocientífica, assim, né? Enfim. Não se tem como localizar com instrumentos, né? Que a ciência utiliza. Agora, ela própria, ela se percebe, né? Não, ela se percebe, ninguém nega, né? A consciência, nem Ninguém eles negam nega. a consciência, né? Ali, Ninguém nega. em algum momento surgiu, mas como surgiu? De múltiplos É. lugares, porque você não consegue localizar de onde, né? Não tem nenhuma Lugar explicação, né? evolutivo. É, Não tem nenhuma explicação e eles não localizam evolutivamente, né? não, Aonde, quando aconteceu. Assim. Isso é bem interessante, eu não. acho. Ciência não tem a menor ideia, né? Não tem nenhuma pista sobre isso. É. É. Você tá mutada, viu, Flori? Desculpa. O Lama lembra que para a ciência eles faltam considerar a continuidade da consciência. Eles consideram a continuidade da matéria, né, da matéria e energia, mas não consideram a continuidade da consciência, porque é um fundamento da realidade. Ela não surge depois, ela é a base, né? É o fundamento da realidade. Então, para os cientistas, eles não consideram a continuidade da consciência como É, fundamental, entendeu? não. E mesmo se localizassem, aí Márcio gosta de escrever, não gosta de falar. É uma preguiça. Mesmo se localizassem, eles enfrentariam o problema, como o sódio, potássio e cálcio se transformam em consciência e experiência. Como é que matéria orgânica e eletricidade se transformam em consciência? Ele fala, né? Como é que essa mágica acontece? É porque o povo tá falando, Gê, não vou interferir, né? Aí eu- Ah, é, claro. Não deve interferir, né, Marcinho? Essa é uma discussão muito longa, realmente. E uma discussão que o Lama gosta muito, inclusive. Então é isso. A gente precisaria localizar essas experiências e simplesmente repousar, né? Em tibetano, há a frase chinê chamata dupa, que significa praticar, mas também realizar, atingir. Então, podemos perguntar se nos dias de hoje, para pessoas como nós, com mentes condicionadas pela modernidade, com o sistema nervoso estragado, é possível atingir Shamatha passando por todos os 9 estágios, né? Seria de se perguntar isso. Alguns dos meus lamas atingiram Shamatha, mas eles são tibetanos, alguns são turcos, né? Então eles tiveram um bom começo, eles já estavam meio que prontos, assim, né? Mas para pessoas como nós, é possível ou não? Talvez estejamos estragados demais para isso, né? Muito estragados para isso. Nosso sistema nervoso todo que não origina, mas condiciona, né, o funcionamento da nossa consciência. Será que dá para gente, né? É possível, o Lama fala. Mas isso não é um mistério. Shamatha é comum. Para Shamatha, precisamos de condições especiais, como no Jetavana. O Lama estava muito tomado pelo Jetavana nesse retiro de 2016, né? O centro do Lama Santen. Um lugar silencioso, simples, seguro, onde você possa permanecer até atingir Shamatha. Se você fala inglês ou espanhol, há também um lugar com cabanas prontas no México, chamado Valle del Bravo. E para Shamatha, o aspecto externo é muito importante. É um retiro temporário de todas as atividades e ocupações para simplicidade e solitude. É como fazer faculdade de medicina. Você se retira por um tempo e não tem valia para mais ninguém por um período de 4 a 6 anos. Não faz mais nada na vida. Na verdade, 4 não sei onde, só se for nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil, 6 no mínimo, né? Não tem tempo para família e para nada. Durante um tempo, não se pode ser um bom marido ou um bom pai. Mas quando termina a faculdade, pode oferecer muito mais para todos. Então, os nossos doutores aqui que não deixam o Lama mentir sozinho. O mesmo com Shamatha. Você se retira por 2 ou 3 anos, o tempo que for necessário para atingir Shamatha. E nesse período, você não é útil para o mundo. Porém, não está fazendo isso por um autocentramento, dizendo, não aguento mais o mundo, eu preciso entrar em retiro. É a maior fria da paróquia fazer isso, né? Não vai durar 1 semana o seu retiro. Porque, adivinha por quê? A sua mente vai junto com você.
simples assim, né? Não adianta fugir, não tem como fugir dela. Então, não é quando a gente fala assim, ai, não aguento mais o Sansara, né? Eu quero ir pro retiro. Não é o Sansara que a gente não aguenta, é a nossa mente que a gente não aguenta. A gente quer fugir. Só que como é que se foge da mente? Se alguém tiver alguma ideia, né? Boa, porque nem se matar é efetivo nesse caso, né? A pessoa se mata e acorda do outro lado e fala, meu, tô eu aqui de novo com essa mente. Não tem escapatória, não dá para fugir da mente. Ela vai com a gente para onde a gente for, né? Então o único jeito é treinar essa bicha, né? Então, olha lá. Então, você se retira por compaixão, com a motivação de bodhicitta. Essa é a motivação para se entrar em retiro, né? Treinar a mente até que ela seja útil para a gente e para os outros, né? Bodhicitta com shamatha o traz de volta ao mundo. Também estamos bem próximos de ter um centro de retiros fantásticos, de 5 hectares na Toscana. Todo mundo sabe que ainda não saiu, né? 2016, ó. Estamos bem próximos até hoje, com uma vista ampla para o Mediterrâneo. Mas isso não é suficiente. Você pode se retirar, ficar completamente infeliz, entediado ou enlouquecer. Por isso, você precisa cultivar também as condições internas. Essa, na verdade, talvez seja o mais difícil, né? A gente fica se achando que é difícil encontrar um lugar. Talvez a gente nem acha aqui no Brasil, porque a gente tem tantos, né? Lugar mesmo, físico, não é difícil de encontrar, né? O duro são as condições internas, né? Ou externas no sentido de, não só de lugar físico, né? Mas de condições financeiras, como no meu caso, por exemplo, né? Mas eu também nunca sei se no meu caso é falta de condição externa ou interna, sabe? Eu ainda não cheguei nessa conclusão, né? Sei lá, talvez um dia eu descubra que putz, eu podia ter chutado tudo, ido, e pronto, acabou, e não tinha a mesma condição interna, então ainda nunca vou saber, né? Quer dizer, não sei ainda. Mas assim, né, que se você tiver as condições internas de contentamento, de a confiança um pouco que a Marcela estava falando, né, uma confiança inabalável, assim, e uma clareza de por que entrar em retiro, né? Por que atingir shamatha, né? A motivação da bodhicitta mesmo, né? E uma completa desilusão do samsara, né? Enquanto a gente achar que eu queria atingir iluminação, mas quando tiver não dá para entrar em retiro, né? Desse jeito que o Lama está falando. Enquanto tiver esses mas aí, não adianta muito, né? E então o que ele sempre fala é para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente não está em condição, se acha que não está em condição de entrar em retiro, a gente não precisa perder tempo, porque não pode entrar em retiro, né? A gente pode fazer exatamente o que a gente está fazendo. Aliás, é exatamente o que a gente está fazendo. Praticando, estudando as práticas, como a gente faz aqui do domingo, na terça-feira, e estudando os ensinamentos de Lojong, que é o que a gente faz na quarta. Então, assim, a gente está seguindo exatamente o que Lama fala para a gente fazer, né? Pelo menos em estudos. Agora, o quanto a gente transforma esses estudos na nossa experiência da vida, aí é um trabalho de cada um realmente, né? Mas como grupo, assim, como Sangha, é isso que a gente está fazendo. A gente está estudando o que o Lama indica, orienta a gente a fazer, e a gente deveria manter no coração essa aspiração, sabe? De um dia entrar em retiro e ir até o fim. Ainda que não seja agora, ainda que a gente não tenha a menor ideia de, tipo o meu caso, eu não tenho a menor ideia de quando isso seria possível, né? Mas ainda assim a gente pode manter no coração essa aspiração, né? De um dia poder viver só para a prática, realmente, né? Uma prática isolada, assim, né? De realmente eliminar as aflições da mente, né? Isso é uma boa coisa. Shamatha Vipassana, no caso, né? O que vocês acham, amores? Essa é a minha aspiração. Isso. Todo mundo a gente poderia guardar num lugarzinho no coração essa aspiração. Ainda que hoje pareça assim, meu, impossível, não dá, de jeito nenhum, eu não sei se eu aguento, ou a minha família nunca poderia ficar sem mim, ou sei lá, vejo a Lívia com os filhotes dela. Quer dizer, a gente, né, pode ter todo tipo de amarra, né, no samsara, assim, e não são. A Ana também
Tá dizendo que é a aspiração dela. Essas amarras com família, especialmente, né? Pai, mãe no meu caso, né? E filhos, né? No caso de muita gente, não é uma que palavra que o Lama fala? Não é uma besteira, assim, né? É muito legítimo, né? Mas, ainda assim, seja o que for, para cada um de nós, né? Mas, ainda assim, a gente pode guardar no coração uma aspiração de um dia poder fazer um retiro, né? Bem guiado, né? Bem com apoio do Lama e tudo mais. É uma boa coisa, né? E, assim, e da melhor forma que for possível para a gente, né? Trazer esses ensinamentos que a gente estuda para a nossa experiência no dia a dia mesmo, né? Transformar os ensinamentos em experiência mesmo, né? Então, assim, quando você entrar em retiro, não, e por isso você precisa cultivar também as condições internas, né? Então, assim, quando você entrar em retiro, estará pronto e será eficiente. Vale a pena? Você precisará de tempo, dinheiro, esforço, sacrifícios. Qual é o retorno desse investimento? Eu poderia falar por muito tempo sobre isso, mas vou exemplificar com uma só pessoa, o grande Atisha, que diz ser uma emanação da fala de Padmasambhava. Ele disse que se você atinge Shamatha, pode trazer mais benefícios ao mundo internamente e externamente em um dia do que em 100 vidas sem atingir Shamatha. Então, esse é o retorno sobre investimento aqui, prometido por Atisha. Bom, mas podemos nos perguntar, é possível para mim? Talvez eu fracasse. Aí eu terei perdido meu tempo. E eu digo, isso é impossível. Perder tempo é impossível. Se você tem uma motivação pura, está praticando corretamente, com um bom mestre, com uma ética perfeita, se você passar um dia em retiro e morrer, já terá sido benéfico. Você terá tido sucesso por um dia na realização de Shamatha. Só não terá chegado ao fim. E se você pergunta para um yogi tibetano que está praticando Shamatha o que ele está fazendo, olha que bonito isso. Ele dirá, em uma mesma frase em tibetano, que está praticando Shamatha e também atingindo o Shamatha. O Lama Santen fala isso, né? Que a prática do Zazen é a prática dos Budas. Não é uma prática que a gente vai fazer para atingir, não sei o que lá. Você já está praticando a iluminação dos Budas. A gente deveria olhar para a prática de Shamatha assim também. A gente não está praticando o Shamatha, a gente está atingindo o Shamatha, né? A cada momento que pratica corretamente, você está atingindo o Shamatha. Não é algo que você espera que aconteça. Está acontecendo durante a prática. É só sucesso. O fracasso não é uma opção. Depois de algum tempo, você pode dizer que finalizou o atingimento de Shamatha, mas aí do John Limpa diz que se isso é só o que você realizou, você nem entrou no caminho. Por caminho, ele se refere a algo bem específico, que é o caminho da transformação, da purificação e do despertar irreversíveis. Você não voltará para trás para o ponto em que estava e não sairá do caminho. Não é fácil, mas isso é caminho. Deve haver uma boa estrada com pistas de velocidade, mas para entrar nessa estrada é necessário uma via de acesso. Shamatha é essa via. É como se fosse, ele falava naquelas, sabe aquelas highway, assim, naquelas estradas bem de velocidade? Tem umas rampas de acesso, não é bem via de acesso, umas rampas de acesso, né? Mas deixa a via. Que você tem aquelas pistas laterais que todo mundo anda mais ou menos devagar, e aí para entrar na highway você precisa de uma rampinha ali, né, de acesso. Isso é Shamatha. Fala, Ninha. Eu estava estava vendo aquela frase, a cada momento que você pratica corretamente, você já está entrando em Shamatha. Aí eu fico pensando, como é que eu sei que eu estou fazendo corretamente, né? A cada momento que você pratica corretamente, Cada momento que você sente que está seguindo a instrução que foi dada, por exemplo, né? Você está praticando corretamente. Não significa, por exemplo, na prática de Shamatha, né? A gente vai... Shamatha com foco na respiração, que seja, né? A gente está procurando deixar a atenção conectada com a respiração, percebendo só a respiração. Aí a gente se distrai 1000 vezes, né? Cada vez que a gente traz a atenção, percebe e traz a atenção de volta para a respiração, a gente está praticando corretamente. Não é só o tempo que você passa conectado com a respiração. É toda vez que você percebe que se perdeu e volta.
Isso é praticar corretamente. Porque senão a gente pode achar, falar, eu não pratico corretamente. Eu sinto para praticar, daqui um segundo eu estou distraída, né? Mas no caso de shamatha, praticar corretamente é perceber que se distraiu, relaxar, voltar. Isso é praticar corretamente, né? Então, para esse caso dessa prática de shamatha, para cada prática que a gente faz, se a gente sente que está seguindo a instrução, né? Não continuamente porque não é possível, mas que está seguindo a instrução, que consegue seguir a instrução, né? A gente está praticando corretamente. E se a gente tem alguma prática que a gente sente que não consegue seguir a instrução, fala, eu não entendo o que é, eu não consigo, não. Então não faz. Ele disse para a gente fazer uma prática, usar a maior parte do nosso tempo fazendo uma prática que a gente sabe o que está fazendo. Que a gente sente que entende a instrução e é capaz de seguir a instrução. Mas com esse cuidado, né? Seguir a instrução não significa a perfeição da prática, porque não é o ponto onde a gente está, né? Eu estou com uma dificuldade quando ele chega na prática e fala: você é a sua mente, você pode saber de onde que tem o pensamento e para onde ele está indo. E eu tento até ver, mas eu não consigo perceber de onde ele vem. Eu vejo, mas eu não consigo perceber de onde ele Tudo vem bem, ou para esse tipo onde de ele está prática a gente indo. precisa continuar fazendo um pouco. É assim, ó, a gente precisa ter uma prática base, né, que vai estabilizando a nossa mente, uma prática de shamatha básica. Essa prática é de vipassana, essa prática que a gente fez hoje, né? De observar de onde os pensamentos vêm, onde é que eles estão, para onde que eles vão. É uma prática de vipassana, né? As de vipassana a gente precisa insistir. Então, ele fala assim, a gente deveria usar 80% do nosso tempo fazendo uma prática que a gente sabe que está fazendo, que está estabilizando, que a gente sente que está se beneficiando da prática, e reservar uns 20% do nosso tempo para fazer essas práticas que são mais desafiadoras, especialmente as de Vipassana, né? Porque não tem jeito, a gente não vai... As práticas de Vipassana, a gente não vai falar, sim, moleza isso aqui para mim. Não vai ser assim. Porque a gente não tem nem estabilidade suficiente da atenção para que a prática de Vipassana seja maravilhosa, né? Mas as práticas de Vipassana, é bom a gente se lembrar o seguinte, as práticas de Vipassana, elas são chamadas também de práticas de insight, né? Ou práticas de ver claramente. A gente não vai entender alguma coisa intelectualmente com as práticas de Vipassana. A gente vai sacar, vai cair a ficha com as práticas de Vipassana. Desde que a gente faça, né? A prática, pratique mesmo, né? Mesmo que você tenha feito 200 vezes já a prática, né? Então, essa prática, por exemplo, de observar de onde vêm os pensamentos, em algum momento você pode falar, eles não vêm de lugar nenhum. Eles surgem da mente. Mas não adianta a gente ler isso no livro e nem ouvir o Lama falar. Em algum momento pode ser que você veja isso acontecendo. Ele está surgindo do espaço da mente. Depois, quando se dissolve no espaço da mente, não vai para outro lugar, não tem para onde ir. Como que vai para outro lugar, né? Mas a gente precisa ver isso acontecendo, né? Quando a gente vê e saca, aí a prática de Vipassana funcionou. Naquela sessão. E não significa que a gente atingiu, beleza, atingir a realização de Vipassana, né? A natureza da vacuidade da mente. Não. A gente vai precisar repetir muitas vezes, né? Até aquilo se fortalecer como uma certeza, assim, né? Como uma experiência verdadeira. Mas é assim, ó, é assim que o Lama diz, né? Que a gente deveria avançar. Fala, Cris. Não, acho que tu respondeu agora. É porque eu tava pensando, né, tipo, cara, mas a gente vê o negócio surgindo de múltiplos lugares, como eu falei da consciência, o pensamento também. Ele tem estímulos diferentes, ele tem, né, cada pensamento ele tem estímulos diferentes, inclusive, para surgir, né? Mas Surge e então, se Cris, dissipa, mas né? fica com a experiência. O estímulo é uma conceitualização. Você Mas pensa o assim, estímulo é a experiência também. Por exemplo, quando eu estava meditando agora, de repente passou um som e esse som eu não consegui localizar. Isso foi uma experiência. Essa experiência me certo. permite entender como o meu pensamento está surgindo, correto? Mais ou menos. Mais ou menos. No Porque, momento que eu percebo que eu estou tentando localizar o pensamento, isso já é um pensamento. Então, no momento que eu estou tentando entender, tentando seguir esse pensamento para entender para onde ele vai, de onde ele surge, é a partir dessa experiência, correto?
Sim, vamos imaginar, o som do carro passando serviu como um estímulo, mas não foi do som do carro passando que surgiu o pensamento, né? O pensamento não surgiu do som do carro passando. Então, ele pode ter servido de estímulo, né? A experiência do som pode ter servido como estímulo, mas não é do som que o pensamento surge, né? E a prática que vê de onde que surge o pensamento. Eu acho mais fácil a gente procurar observar imagens mentais onde surgem, sabe? Porque os pensamentos discursivos, eles são mais... eles pegam a gente assim. Ah, esse pensamento surgiu porque passou o carro, né? Sabe? A gente engatilha um pensamento discursivo no outro, né? Agora, imagem que surge aleatoriamente na sua mente, esses são mais fáceis. A gente fala... Ó, vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Estava fazendo retiro lá em Viamão. No negócio do lama, lá no... Como é que chama aquilo? Na garagem, no porão da casa do lama, lá em Viamão. Aí tava olhando para aquelas pedras, que foi uma viagem ficar olhando para aquelas pedras, umas pedras de concreto, assim, que você vê qualquer coisa naquelas pedras, você vê tudo nas pedras, parece que tem coisas acontecendo na pedra ali, né? Muito louco. Então você se perturba com o campo visual. Mas eu estava ali fazendo prática, daí apareceu a imagem do Lama Alola, assim, na minha frente, assim, né? Como se ele estivesse no trono, de onde eu vejo ele no trono quando eu estou traduzindo, né? Aí surgiu aquela imagem do Lama, aí ele olhou para mim, assim, e falou assim, eu não vou ficar aqui para sempre. E desapareceu a imagem dele, sabe? Nossa, que louco! E com imagem, né? Uma coisa meio onírica, assim, né? Porque tinha uma sequência ali. A imagem aparecendo da minha mente, dissolvendo na minha mente. Eu tive essa impressão perfeita de que surgiu da minha mente e dissolveu na minha mente, né? Imagem. Eu acho imagem mais fácil. Na minha experiência, imagem é mais fácil. Então, vê se você consegue treinar com imagem. Parecia até que era o espaço se configurando, assim, sabe? Mas tudo isso é meio... Também a gente não pode ficar caindo na coisa do... conceitual, né? É muito, muito mesmo experiência que a gente É precisa. só narrar, só o fato de narrar, a gente já está conceituando, né? Já ferrou. Exatamente. Só de contar. Essa experiência já acabou para mim, né? Agora eu fico contando a história dela, mas a experiência foi outra coisa, né? Oi, Robs, fala, Muri. Olá. Eu estava pensando, quando você estava falando em Vipassana, tem um texto bastante didático do Lama Santa, em Pensar, Contemplar e Repousar. Muitos devem ter lido já esse texto. De que forma o contemplar pode ser considerado um tipo de Vipassana? Porque eu acho que o contemplar faz um pouco a ponte entre o mapa, que é o pensar, o conceito, e a, re- a experiência. É porque se você só fica pensando, o mapa pode ficar muito maluco, né? Porque agora, se você também fica a experiência, da atenção plena na experiência, que seria o objetivo, que seria não ter nem passado nem futuro, tem aquele instante, você perceber a convergência, é muito rara devido aos nossos condicionamentos. Então, a impressão que eu tenho é que o contemplar pode fazer um meio de campo. Eu não sei, eu também Não isso, é e que só o me passa um contemplar, é pouco o isso. pensar, Oi? contemplar e repousar, que os três são uma prática de meditação analítica. Mas não é que uma fase delas é Vipassana, outra não sei o quê. Os três são uma forma de meditação analítica, mas uma estratégia, né? Uma técnica de meditação analítica. Que podem produzir insights. Esse é o ponto. O ponto é produzir insight, né? Agora, o pensar, contemplar e repousar, os três são realmente importantes, porque o repousar é justamente o que a Cris estava falando. Cada vez que você tenta explicar o que está acontecendo, você perdeu a experiência. O contemplar é deixar aquilo... deixar a experiência ter a forma que ela tem, sem colocar mais conceito em cima, né? Ou uma outra forma de praticar o repousar ou meditar final ali, é você deixar, observar na vida aquilo acontecendo, né? Mas o ponto todo assim, isso aí é uma técnica. O pensar, contemplar e repousar é uma técnica que pode produzir insights ou não, né? Eu vejo assim. E Mas, Giane, Vipassana também não é uma técnica?
Claro que é. São várias técnicas diferentes de É, Vipassana. Não é... A Vipassana é um guarda-chuva enorme. é. Práticas de insight. Tem milhares de práticas de meditação analítica. Pensar e contemplar e repousar é uma forma de você estudar qualquer texto, qualquer não, né? Um texto que seja suculento, assim, juicy, Uhum. e de você poder se debruçar naquilo, deixar surgir alguma experiência a partir do que você está entendendo ali, né? E para o insight brotar. O que a gente quer é esse insight, essa compreensão direta, não linear, não é uma compreensão cognitiva, né? Intelectual, linear. É quando aquilo faz sentido, quando aponta uma experiência direta, de compreensão mesmo, né? De ver claramente. Então, tem muitas práticas que são Vipassana, muitas. É um guarda-chuva, né? O ponto todo é esse, são qualquer prática. Às vezes, o Lama fala que a prática de estabelecer a mente no estado natural, que é só deixar os pensamentos repousando, é uma prática de shamatha, né? Mas ela é limítrofe, assim, ela pode produzir insights, né? E daí, nesse caso, ela cumpre o papel de uma prática de Vipassana. Nossa, quando alguém levanta a mão e o Roberto baixou, não estava mais achando o Roberto aqui. Eu acho Não assim, está me vendo? Sim, estou vendo. Ah, tá. Eu acho muito interessante, porque às vezes eu fico pensando, porque claramente os conceitos têm limites, isso eu não tenho a menor dúvida, mas os conceitos podem ser meio hábil para que a gente tenha o que você falou, o insight, Claro, com né? Eu certeza. vejo o conceito como um mapa. Uhum. Você constrói um mapa. Mas, gente, mas você pode construir um mapa que seja horroroso. Hoje em dia, o ser humano tem capacidade de destruir a vida no planeta. Isso foi mapa, entendeu? Com Foi certeza. matemática, foi física, e deu essa. Você fala, nossa senhora, pode não ter limite para você despertar, como não tem, mas para destruir essa realidade compartilhada, tem. Eu falo, nossa, Pois não é é, mas aí, verdade? no caso, assim, as práticas de Vipassana, elas têm o propósito de nos permitir surgir o insight. Que bonitinho. Oi, querido, tudo bem? Que fofo. Elas são concebidas, né, para nos levar a um insight sobre a natureza da realidade, não é sobre qualquer coisa, Isso. né? É isso também, tem isso, né? Não é qualquer reflexão e também não é uso de conceito para qualquer outra coisa, enfim. Elas são dirigidas para isso, né? São concebidas para nos levar para esse lugar, né? É. Mas muitas reflexões... O livro do Dalai Lama, Ver Como Realmente Somos, é um livro com infinitas práticas de meditação analítica, infinitas não, né? Mas muitas práticas de meditação analítica, que são práticas de Vipassana, porque se você fizer aquela prática, você pode ter grandes sacadas, né? Sobre a natureza do eu, no caso desse livro, né? É muito interessante isso Valeu. tudo, muito interessante. Oi, Cris, fala, amor. Tô falando muito, só mais uma coisinha que eu Pode fiquei falar. pensando. Seguinte, estava pensando o seguinte, que assim, a partir do século XIX, né, teve um monte de filósofo assim, né, que começou a falar que a mediação da linguagem, né, como sendo a única realidade possível da gente alcançar a realidade, digamos assim, né, só através da linguagem, etc. E tal. E aí eu fiquei pensando, né, que não de agora, já tem um tempo que às vezes isso me vem na cabeça, né, que essas técnicas, vou jogar de uma forma ampla, oriental, mas no caso tibetana, né, assim, elas seriam uma forma talvez de conseguir cortar isso, sabe, de conseguir cortar, acessar uma realidade por outra coisa além da linguagem, né? Mas ela Não se sei utiliza se... da linguagem, né? A maior parte Sim, das eu acho vezes, que a maior parte das vezes se utiliza da linguagem. Tem muitas técnicas de apontar, de pointing out instructions, né? Que é apontar diretamente a natureza da mente, que não se utilizam de linguagem. É o caso do Tilopa, que tomou sandalhada lá, né? Aliás, que deu a sandalhada no Naropa. Naropa estava lá, não sei bem fazendo o que também, querido. Acho que estava no meio de uma discussão, não sei bem o que o Naropa estava fazendo. Eu sei que o Tilopa deu uma sandalhada na cara dele, e aquilo rompeu a conceitualidade toda. E ele atingiu
assim, é a natureza da mente. Então, é uma forma... Mas, muitas vezes, as práticas se utilizam da linguagem para transpor a linguagem, né? Para Pra transpor, porque o Para transpor, resultado, quando você tem um insight, daí não é através da linguagem, né? não é? Não, é através da linguagem, mas o resultado não, né? O resultado é isso. Porque, peraí, o insight depende do insight, né? Tem insights que a gente consegue até expressar melhor, mas experienciar a natureza da mente não tem linguagem para explicar. Mas muitas vezes se usa da linguagem, né? Os lamas utilizam da linguagem para nos conduzir, né, a essa experiência direta. Mas aí essa experiência está além da linguagem. A gente vai precisar largar tudo para trás, né? Para poder... Isso que é a dureza. Essa que é a dureza. A gente não consegue nem imaginar como é que se faz isso, né? Oi, Aninha, Paulo, não sei. Vou falar um pouquinho sobre linguagem do ponto de vista de programação de computadores. Uhum, São inúmeras as linguagens de programação uhum, e cada uma abre um leque de possibilidades e também limita, pela forma como ela foi estruturada, limita onde se pode chegar. uhum, Mas tem um aspecto da linguagem de programação que tem muito a ver, por incrível que pareça, com poesia. uhum. E a poesia é aquela coisa que as palavras estão ali, mas elas mexem com algo que transcende a palavra em si. É um significado que eu experimento, né, emocionalmente ou de alguma maneira mais profunda. Uhum. Então, ligando um pouquinho com... Eu preciso da linguagem, porque você vê que crianças que tiveram assim, uma vida muito tolhida pela miséria, pela falta de cultura, elas têm dificuldades de fazer a mesma coisa que outra criança com igual compleição, mas que teve alimentação de educação e recursos. Então, a gente tem esse instrumento que tem essas duas vias, né? Ao mesmo tempo, ele abre um leque e, por outro lado, limita, né? Conforme o tipo de linguagem que você aprendeu, limita o que se pode fazer. O Lama tem uma outra coisa também com respeito à linguagem que é importante a gente entender, né? E prestar atenção. O Lama fala isso várias vezes, acho que até nessa prática ele falou isso. O referente. Ele fala assim, ó, nessa prática que a gente fez. É muito fácil a gente falar, os pensamentos vêm da mente. Mas qual é o referente da palavra mente? Então a gente precisaria atravessar a linguagem, né? Para experiência mesmo, assim, né? Nas instruções. O que essa palavra, né, tá apontando? Qual que é o referente dela? O que ela está apontando? A palavra aponta alguma coisa, né? No caso, o que ela está apontando? Quando o Lama fala, estabeleça o corpo, a fala e a mente dos seus estados naturais, o que é isso? Na minha experiência, né? Então, a gente pode se contentar com a linguagem. Esse é o problema. Se conformar, beleza, entendi. E ficar só nesse nível, né? Entendi, conceitualmente, tá? Mas a gente precisaria pegar o que é essa experiência de corpo no estado natural? Relaxado. Tem horas que a gente não consegue relaxar. Como é que é isso? Né? É muito rico, assim, se a gente pensar nesse sentido. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para não parar na palavra, né? Atravessar a palavra. Buscar quais são os significados para a gente, né? Para cada um de nós, assim. Ô, O que é Gê, o corpo, né? Oi? Gê, O que é o corpo, né? O que é o corpo? Putz, pois é. O que é o corpo, né? e o do John Limpa lembra no Aquietando a Mente, né, que existem várias formas dos lama, da gente receber as instruções, né? Eles têm a linhagem oral dos seres Sim. comuns, que é essa, que vai usar as palavras, mas tem a linguagem simbólica e tem a linguagem dos vidyadharas, né? E tem a linguagem mente a mente, que é a linguagem dos Budas, né? Então Pois é. tem muitos níveis de linguagem.
A gente está acostumada com essa linguagem comum, né? Oral, da mente comum, né? Uhum. A Laca diz que o Lama Santen falou hoje sobre isso no final do retiro. Nossa mente está programada para a linguagem da língua que falamos também. E ele colocou como marcas mentais. Não sei se tem a ver, mas quando você pensa em linguagem como experiência para cada um de nós, que tem diferença, na minha linguagem, na minha bolha, e mesmo na meditação, cada um tem seu jeito de seguir. Exatamente. Por isso que a gente precisaria fazer esse esforço, né? O que essa palavra significa na minha experiência? E é muito interessante esse negócio da linguagem, porque realmente a gente vive numa sociedade ocidental, né, materialista. Que raio vocês estão falando? Peraí. Materialista, diferente de uma sociedade contemplativa, né? Então, nós não temos palavras para muitas experiências contemplativas. Não existe palavra em português, nem em inglês, nem em nenhuma língua ocidental, né? Isso é muito interessante, né? Então, isso que o Lama tá... Muitas vezes os professores precisam explicar o tibetano para a gente poder alcançar o significado daquelas palavras, né? Para a gente poder experienciar o que aquela palavra está querendo dizer, né? Artigo de semiótica integral, se postou, e o filme A Chegada. Qual que é esse mesmo, Cindy? Qual que é A Chegada? Ai, não lembro o nome dos atores. Não, Mas é um conta. filme que fala sobre até a questão, nós, né, a nossa língua, ela vem da esquerda para a direita, a ordem. E lá que eles têm contato com alienígenas, o deles é circular. Ah, olha que louco. É uma viagem, assim, mas ela fala bem sobre essa questão da linguagem, que até essa questão da ordem interfere no presente, passado e futuro. Olha só. É bem legal, é bem interessante. Ah, é muito legal, né? Muito bonito, essa coisa da linguagem é bonita. Eu vou ler esse artigo que o Darcy postou também. É muito interessante. Mas, voltando para a nossa prática, o importante é a gente não parar na linguagem, a gente procurar penetrar. Isso seria praticar corretamente, por exemplo, né? Praticar corretamente, quando a Lama está dando uma instrução, é a gente aplicar a instrução. O que é aplicar a instrução? É experienciar a instrução, né? A gente pode ter muitas surpresas com isso, sabia? De a gente achar que está seguindo a prática, mas não está penetrando o significado da prática, né? Pense nisso a próxima vez que for fazer uma prática guiada. E para, se for o caso, né? Não, peraí, deixa eu entender. O que é deixar a energia descer pelo espaço do corpo até o contato com o chão? O que é isso? A gente não tem a sensação que a energia fica por aqui, assim? Agora eu tô completamente com essa sensação. Não sei nem se eu tenho pé nesse momento, porque eu não estou sentindo meu pé, né? Então, que é isso? Deixar a energia descer pelo espaço do corpo. Conectar com as sensações táteis, não com a imagem mental das partes do corpo. Isso é tudo muito sutil, né? Mas muito importante para a gente, né? Para seguir as práticas, né? Então, tá, vamos seguir mais um pouquinho aqui, vamos ver. Até onde que a gente vai? Então, do John Limpa detonou, falou que você só atingir Shamatha não foi nada que você fez e tal. Shamatha é essa via. Já falamos isso aqui. Então, voltamos à questão sobre Rigpa. Se agora você consegue realizar a claridade repousando na consciência, como vimos no início, você está realizando Rigpa. Não no futuro, agora. Você investe algum tempo e o retorno já está acontecendo. Isso é uma visão super bonita, né? Da gente estar fazendo a prática e já estar realizando aquela prática, né? Muito legal. A gente se perde, mas cada vez que a gente para ali para fazer, a gente está realizando aquela prática, né? Então, você continua nesse caminho. Fique em casa e se aprofunde até o ponto em que a sua mente se dissolva na consciência substrato e você atinge o Shamatha. Repousa ali, consciente, de forma não do alto substrato, da vacuidade do espaço da mente. E repousar na consciência substrato é a própria natureza da luminosidade. No cânone Pali, o Buda usou o termo pravajra, prabhasvra, prahasvara chita, a mente luminosamente brilhante. Ele diz que essa mente, por natureza, é pura e luminosa, mas vez ou outra ela se torna obscurecida. Sua pureza e luminosidade não se perdem, mas como nuvens que encobrem o sol, ela é obscurecida. Então, imagine que você atingiu o Shamatha e está repousando na luminosidade da consciência substrato.
está consciente de forma não dual da vacuidade do espaço da mente, do substrato, nesse caso, né? Nesse momento, você realiza de uma forma mais profunda a luminosidade e a vacuidade. Então, é um estágio intermediário, né? A gente tem a nossa mente comum. A gente pode perceber agora mesmo que a gente está consciente e que talvez a nossa mente não tenha limite, realmente, né? A gente pode perceber isso de uma forma mais grosseira. Se a gente continuar só conectado com essa experiência, a gente pode atingir Shamatha, né? Aí a gente vai reconhecer a luminosidade e a vacuidade da consciência substrato, né? Nesse momento, você realiza de uma forma mais profunda a luminosidade e a vacuidade. Você está realizando o Rigpa mais profundamente. Porque não é a mesma coisa, mas não é diferente, né? A luminosidade e a vacuidade da nossa mente conceitual agora, essa nossa mente comum agora, é o Rigpa, né? Só que por 1 milhão de camadas de nuvens. Mas é Rigpa, não é outra coisa, né? Em seguida, imagine que você começa a sondar a própria natureza da mente. Você realiza a vacuidade de existência inerente da sua própria mente. Vipassana com foco na mente, que é a prática que a gente fez. Então, você recebe instruções diretas para atingir Rigpa e cortar através dessa mente condicionada, a mente sansárika, e se torna um Vidyadhara. Como é que é a história do Vidyadhara que eu... Achei tão bonita aquela história. Peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Seria interessante seguir, Gê. Acho que ele vai acabar já, deixa eu ver. Não vai acabar, vai demorar ainda. Ó, não vai dar para terminar isso aqui hoje de não. Não, estou pensando onde é que a gente vai parar. Mas o Átila tá aí? Não, né? O Átila falou um negócio tão bonito sobre Vidyadhara. Que foi mesmo? Porque Fluxo. Hã? Era o fluxo. Era o fluxo. Fluxo, mas não é só isso. Fluxo como? Não é, É um fluxo constante, assim, né? Não. Dara é o fluxo e vidya é a visão. Isso. Uma visão que flui constantemente, assim, né? A visão última, né? Da natureza última, que flui constantemente. Achei tão bonita essa tradução, né? Essa forma de explicar o que é Vidyadhara. Que normalmente a gente traduz como detentor da lucidez prístina, né? Vidyadhara. Bom, mas aí, então, a gente atravessa essa camada fina que sobra, né? Quando o Lama explica que a gente tem nossa mente comum, atinge Shamatha, a gente está na consciência substrato, né? E daí, entre a consciência substrato e Rigpa, tem uma camada fina de obscurecimento, que daí é mais... Nossa, quase que eu arranquei meu óculos. Que é uma camada mais fina e mais fácil de ser atravessada, né? Então, quando a gente está... Oi? Desculpa, deixa eu só fazer uma interferência aqui, porque eu acho que esse ponto é tão fundamental no seguinte aspecto. Ontem eu estava conversando com um rapaz jovem, mas foi militar e atingiu um elevado nível de destreza em tiro, sniper, né, que chama? Sniper. Então, é uma pessoa que tem a capacidade de se concentrar com muita atenção no alvo. Ele dá um tiro que atinge o alvo a quase 3 quilômetros de distância. E o que eu vejo que existe algo muito diferente do que a gente está falando, que o atingir o Shamatha não é só a capacidade de se concentrar, mas tem essa outra percepção fundamental que acho que está aí no conceito que o Átila lembrou do Vidyadhara, né? De haver essa consciência fluindo em relação a esse observador que tá se concentrando ali, né? Então tem algo muito Não é só isso, especial aí que eu Paulo. acho que... O principal é a motivação. O ponto mais fundamental aí é a motivação. O sniper, ele vai se concentrar e vai aperfeiçoar a capacidade de atenção dele para matar, né? Matar Sim. alguma coisa, né? Ainda que ele ache que não, que tá treinando só alvo de papel, né? Mas é isso.
Agora, um atirador, né? Agora, uma pessoa que treina atenção em Shamatha, se ela não tiver motivação de bodhicitta, ela não deveria nem, não precisaria nem fazer nada, porque não é Dharma, né? O ponto é É motivação. claro que esses militares, eles são treinados com a motivação de que eles estão defendendo a nação, defendendo as Matando outras pessoas, né? pessoas, Quer dizer, no né? Matando o fundo, inimigo. acho que um soldado bem intencionado, ele acha que está fazendo o bem realmente. Mas não é bem E intencionado, Paulo. A gente não está falando de bem intencionado, a gente está falando de bodhicitta. sim, sim, sim. Mas a pessoa, o indivíduo, né, que está ali fazendo aquele trabalho, ele está convencido de que aquilo ele está fazendo pelo bem dos outros. Não, pelo Né? bem Ele deles, pelo bem do nosso time, né? Da nossa é, matando outros. que aí a visão está limitada, como a minha visão também é Total, limitada, né? totalmente. Mas Não é motivação de bodhicitta, né, Paulinho? Vamos combinar. não é a compaixão ampla que a gente está aprendendo, enfim. Não. É muito limitada, né? Ô, Gê, e o Dudjom Lama vai dizer que, quando ele está explicando aqui, inclusive, sobre a perspectiva do treinamento do Vajra Essence, né, que é a grande perfeição, ele diz, quando você atingir, você tomar o caminho de fato e realizar a grande perfeição, você realiza tudo, você realiza bodhicitta, você realiza tudo perfeitamente. Porque a gente, na verdade, está buscando realizar a natureza da realidade. Não é a gente está buscando alguma coisa, uma coisa objetiva. A gente está buscando realizar a natureza da realidade. Ter a visão aí do Vidyadhara, aí, no caso, ver a realidade como ela é. Um atirador não está buscando isso. Ele não está nem olhando para ele mesmo, não está questionando quem ele é, quem deixa de ser. Ele está realizando um objetivo, né? Muito Mundano, né? mundano, total. A nossa perspectiva do treinamento do Dharma é realizar a natureza da realidade. É totalmente diferente, né? Com a intenção de livrar os seres do sofrimento também. Não é só para falar que beleza, a natureza da realidade. Sim. Mas agora eu vou livrar todos os seres do sofrimento, né? O ponto é a motivação da bodhicitta. Esse é o que faz. O Lama usou exatamente o exemplo do atirador como uma forma de equilíbrio da atenção, de disfunção do equilíbrio da atenção. Porque entre os desequilíbrios de atenção, você pode ter a você pode ter a hiperfunção da atenção, que é uma agitação mental, né? Uma coisa, agitação, a hipofuncionamento da atenção, que é sonolência, e a disfunção, que é justamente você treinar o equilíbrio perfeito da intenção, da atenção, com a intenção de matar. Que a gente pode até dizer, é uma forma de defender o próprio país. Tá bom, mas vai matar o inimigo, né? Ele usa esse exemplo como um exemplo de disfunção do equilíbrio da atenção. Hoje, Oi. até porque isso, no final das contas, reforça a fixação ao eu ao eu e ao apego da ao autoexistência. Então, não leva a sabedoria de nada, assim, no final das contas, né? A sabedoria da realidade, de nada, assim. É meramente concentração seca, né? Uma vez perguntaram se uma pessoa com uma intenção equivocada pode atingir shamatha, né? E o Lama disse que sim, porque é assim, é um estado de mente que não tem nada a ver com nada, com religião, com nada. Uma pessoa que treinar pode atingir, com certeza, né? Mas não se sustenta. Até antes Porque as do aflições Buda, da mente... Oi? antes do Buda, muitos praticantes atingiam o shamatha, né? Não é uma coisa extraordinária, né? Mas eram yogis, né? Eles atingiam Yogis, shamatha, né? Mas ele perguntava com uma coisa assim, por exemplo, um atirador. Se ele pode atingir shamatha. Ele pode atingir shamatha, mas não dura. Porque as aflições da mente são muito grosseiras, né? Então, uma hora ou outra vai arrancar ele do equilíbrio, né? Não tem como. O Hugo falou, lembra que você estava falando da fina cabeça substrato? Tá bom, Hugo, vamos voltar. Então, a gente tem essas três camadas da consciência, né? Consciência, a mente comum, consciência substrato e Rigpa. Então, a gente atinge a consciência substrato atingindo shamatha, né?
atinge a consciência substrato, entra na consciência substrato. Entre a consciência substrato e Rigpa ainda tem uma camada de obscurecimento, que aí a gente vai praticar Vipassana e eliminar muito do que ainda obscurece Rigpa. E aí, quando a gente tiver com pouca areia nos olhos, né, como dizia o rei Indra para o Buda, né, quando a gente tiver pouca areia nos olhos, aí um lama pode apontar, nos dar instrução de pointing out instructions mesmo, assim, né, de apontar a natureza da mente. E aí a gente vai penetrar essa fina camada de obscurecimento que separa ainda a consciência substrato de Rigpa. E aí a gente atinge Rigpa. Mas ainda assim, não é um 0 ou 100. A gente vai experienciar Rigpa, daqui a pouco a gente vai dar uma caminhada para trás, assim, né? Tipo, como se fosse a lua no céu, cheia de nuvens ainda, né? De vez em quando aquela camada de nuvem se dissipa, a gente vê a lua, daqui a pouco fecha outra vez e se dissipa, né? Só que essa camada de nuvens vai ficando cada vez mais fina. E a gente vai vendo cada vez mais a lua diretamente, né? Tem um momento que não tem mais lua, não tem mais lua também, não tem mais nuvem, né? A lua tá lá brilhando, a gente não se perde mais. Mas não é um tudo ou nada também. Não é assim, atingir Rigpa e pronto. O Lama fala que muitas pessoas têm essa experiência meio que de bobeira, meio espontaneamente, de dar uma de cara com a Lua, né? E depois nunca mais consegue voltar, porque não tem estabilidade suficiente, tem muitos obscurecimentos ainda. Mas pode dar de cara com a Lua, numa prática, numa conexão muito intensa com o mestre, né? Pode acontecer. Mas se a gente não tem estabilidade de shamatha e de vipassana por baixo, não sustenta, né? Então não é suficiente, né? Só ter uma experiência, assim, né? Precisa ter uma sustentação mesmo. Então você recebe instruções diretas para atingir Rigpa e corta, né? Corta é trekcho, cortar, né? As práticas de trekcho cortam a mente condicionada e você se torna um Vidyadhara, realizando sua própria natureza como Dharmakaya, quer dizer, você atinge Rigpa mesmo, né? Se você sustentar e deixar aquilo se estabilizar, aí realmente você atinge a iluminação, né? E depois da prática de Trekcho ainda tem Todgal, né? Que são as práticas de permitir que a consciência primordial se manifeste completamente, né? Isso é uma prática que o Lama nem ensina pra gente, porque não adianta, né? Então, você está realizando Dharmadhatu, o espaço absoluto dos fenômenos, e da vacuidade Shunyata. Sua realização de Dharmakaya e Dharmadhatu é primordialmente não dual. Espaço e consciência primordialmente não duais, né? Você está realizando a luminosidade de vacuidade no nível mais profundo. Então, alguém pergunta o que você está fazendo, você diz, eu completei a realização de Rigpa, mas você estava realizando Rigpa durante todo o percurso. Não é que você não havia realizado e de repente realizou, né? Desde agora, assim, se a gente está repousando na natureza da nossa mente comum, se a gente está praticando essa melhor aproximação possível para nós agora, da não meditação, né? Ainda que tenha 200 mil camadas de nuvem, ainda assim a gente está repousando em Rigpa, não estamos repousando em outra coisa, não existe outra coisa. Só que é Rigpa com 1 milhão de camadas de nuvem, né? Mas não é de onde que vem a luminosidade da nossa mente comum. Vem de Rigpa, não tem outro sol na nossa existência, né? É daí que vem, não é outra coisa. Mas ainda tem um longo caminho para as nuvens todas se dissiparem, né? Mas você estava realizando Rigpa durante todo o percurso, né? É como ver a lua cheia através de 2 camadas de nuvens, duas. Você vê que ela está ali, mesmo com as camadas de nuvem passando. Mas o que você está vendo de verdade é uma coloração mais branca das nuvens, né? A gente acha que a lua está lá porque está mais claro ali, né? Mais brilhante. Mas a gente não está vendo a nuvem, né? Mas o que você está vendo de verdade é uma coloração mais branca das nuvens. Não está com uma percepção direta de Rigpa ou da lua, mas está olhando para a luz da lua. Então, sim, você está vendo a lua através de 2 camadas de nuvens. Uma que você vai eliminar com shamatha, outra que você vai eliminar com vipassana, por isso que ele fala 2. Agora, imagine que uma das camadas de nuvens se dispersam. Você verá a lua mais claramente, mas ainda vê as nuvens com a mancha branca da lua. Mas é a luz da lua, né? Não é a luz de outra coisa. Você está apontando mesmo para o lugar onde a lua está, mas ainda através do substrato. Você atingir shamatha. Você já está muito mais perto, né, de atingir Rigpa, mas ainda assim tem uma camada de nuvem ali. Ver a lua através de 2 camadas de nuvens é vê-la através da mente comum. Vê-la através de uma camada é vê-la através do substrato.
Por fim, com as nuvens completamente dispersas, você vê apenas a Lua. Portanto, esse é o caminho de descoberta. Sempre teve lá, a Lua sempre teve lá, né? A gente é que vai descobrir a Lua. Descobre-se que já estava lá, mas que estava obscurecido. A natureza da sua consciência já é Dharmakaya. Não vemos isso porque estamos muito aprisionados à nossa mente, ao senso de gênero, etnicidade, humanidade, personalidade, histórias pessoais e blá, blá, blá. Isso, que é uma realidade, é a realidade relativa, né? Ela obscurece uma realidade mais profunda. Mas é uma realidade, né? A realidade relativa é uma realidade. Só que ela obscurece uma realidade mais profunda. No Sutrayana, no veículo causal, você pega a sua mente como um oleiro trabalhando com barro, que diz, eu posso trabalhar com isso, né? E começa a dar forma à sua mente, transformá-la com o treinamento da mente. As 6 perfeições. Então, o caminho do Bodhisattva é isso, né? As 6 perfeições, treinamento da mente, etc. Até transformá-la na mente do Buda. Dá muito trabalho. Na verdade, isso é muito bom de se fazer, porque a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. E através dessa transformação, podemos moldá-la para ser a nossa melhor amiga. Eles vão parar aqui. Mas esse não é o caminho do Dzogchen. Então, próximos capítulos, semana que vem, o caminho do Dzogchen. Antes vem. Certo, Hugo? Não pulamos, hein? Falamos da... esse trecho é muito legal, né? Essa explicação do Lama. Tão bonita. Ele amanheceu Uma inspirado, alegria. né, gente? Lembra, né? Que ele amanheceu assim, inspirado, assim. Ave Nossa, Maria. foi maravilhoso Ave. ouvi-lo. Esse retiro foi tudo maravilhoso, né? É. Fala, Cris. Oi, Gê, oi, pessoal. Na verdade, eu só queria falar, hoje teve o ensinamento da Lama Tsering, e o Lama falou aí no texto sobre a estrada, né? Que você tem chama até que seria aquela ponte, e a Lama Tsering trouxe que a nossa mente é como se a gente tivesse um Ferrari, né? Uma Ferrari, e a gente andasse pela calçada. Então, a gente quer que as pessoas saiam da frente em vez de botar o carro na estrada e poder andar, né, na nossa perfeição da mente, né? A gente fica ali tentando andar em cima da calçada. Foi muito bom. Xingando todo mundo, né? Sai da Exatamente. frente! A Lama Tsering é maravilhosa, né? Nossa. Muito bom. Ela tem umas imagens assim, maravilhosas, né? Ai, que legal, Cris. Obrigada. Né? Que bonito. Então tá, meus bens. Vamos fazer as dedications. Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi Tanchesi Pani Tonene Pedranam Panjeshin Kiganati Balão Trupai Sipe Chole Droa Droa Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzi Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe Kore Jinkam Sopandandewa Malo Jongene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardo Tenjurchi. Garirawe Kore Jinkam Sopandandewa Malo Jongene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardo Tenjurchi. Tempa tu ando je chan chen dang yu kan san zin pe ma karai. Tenzin ke bu sha pe tempa dan zi treni da shin du se wa zi. Ta ko dro la jan pe cha chen pa ke zandra menan ten du tsi kang. Alan Wallace Shedrakpa Yike Bushen Pusha Petengurchi Zangling Chi Danke Parno Chok Sugil Teni Yuta Bursel Zepa Lopon Keki Kutse Zetrin Gedro Kontar Pelam Dutripadu.
do professor Shakyamuni, grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alam-Olas, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John limpa o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da essência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, posso eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyatapa Antendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição do Abad Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sun ring loche zan ling sa sun cha papel droju cho sun não adam midra do sun gele show. Por essa virtude posso eu rapidamente realizar o lama de Odiana e posso eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadinho do da Korgan lama drubgani drochi kamalu padei salago pasho. Muito bem, chuchus. Boa noite. Então, até semana que vem. Deixa eu copiar esse Até. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijos.